Bem, pessoal, falar para vocês, né, 3 mentiras que te conto de remédio natural para melhorar a sua dor de coluna. Eu tenho que fazer todo um resgate para vocês entenderem direitinho por que esse tema é tão polêmico, porque tem muito vídeo falando sobre isso, porque dá muita visualização, né? E às vezes a pessoa fala, tal coisa melhora a sua coluna, faça isso, né? As pessoas gostam disso, né? E é algo meio que intuitivamente a gente gosta de ver um exemplo de uma coisa natural que diz que vai melhorar um problema que você tem e que aparece exemplos ou casos, e ainda mais quando aparece profissional de saúde dizendo que aquilo funciona. Vamos voltar no seguinte aspecto. Como você comprova que um remédio funciona ou não? Ele pode ser natural, ele pode ser da indústria, né? Antigamente era baseado na tentativa e erro. Então a gente, médico, antes dessa revolução científica, né, que existe hoje, que tem regras, que tem compliance, que tem testes, que tem estudos multicêntricos, que tem órgãos regulatórios para dizer se um remédio é ou não aprovado, o que você fazia? Você, médico, testava uma coisa e dizia tal coisa funciona. Baseado na reputação do médico, né, no conceito que a sociedade tinha dele, todo mundo começava a usar aquilo. Isso funcionou durante muito tempo e muito remédio que a gente tem hoje foi meio descoberto assim, né? Não existiam regras, não existia uma, vamos dizer assim, uma lógica científica como a gente tem hoje, né? O tempo foi passando, a ciência médica foi evoluindo e a gente começou a perceber que é necessário ter um método. Um método que seria uma forma de você explicar como você chega àquele resultado e que outras pessoas pudessem replicar aquele resultado. Por quê? Porque a gente sabe que nossa avaliação como ser humano de um resultado, de uma causalidade entre um evento que você teve, um remédio, pode ser natural ou de farmácia, e funcionar, ela muitas vezes é subjetiva e não condiz com a realidade. Então o que é que se fez? Começou a tentar tirar esse viés da gente humano, da nossa percepção. Se uma pessoa famosa diz que tal remédio funciona, você acredita? Ou se alguém que é muito poderoso diz que um remédio funciona, mas ele quer vender o remédio para ganhar dinheiro, você acredita? Se algum influencer da época dizia, eu tomei tal remédio e fiquei curado, você acredita? A gente começou a perceber o seguinte, é muito melhor você criar métodos que vão testar de forma sem a pessoa saber se está tomando ou não aquele remédio. E lá na frente, a depender do resultado, você vê se aquele remédio funciona ou não. Isso a ciência médica foi evoluindo, o método científico foi evoluindo, até chegar ao nível que a gente tem hoje, que eu sei que é dinâmico e pode ser que lá na frente a gente encontre um método melhor. Né? Mas hoje, para você dizer que o remédio natural ou não funciona, você teria que fazer teste placebo controlado, alguma pessoa ia tomar o remédio, outra pessoa ia tomar o placebo e lá na frente você ia comparar. Só que a grande maioria desses remédios que falam aqui, que prometem como ser revolução, tudo isso, nunca foram testados dessa maneira. Ou foram poucos testados para dar essa validação da ciência. Só que o que acontece? A gente, ser humano, quer e adora quando se fala que uma coisa é natural, não tem indústria envolvida, você não precisa gastar muito e que aquilo funciona. Então a gente já é tentado a acreditar. Segundo aspecto, né, quando alguém é médico, é eloquente, te explica que aquilo ele usa, ele passa para alguém e funciona. E terceiro, quando tem uma história envolvente de uma pessoa que sofria dor de coluna terrível e de repente toma esse remédio natural e a dor foi embora. Mas isso não tem nada a ver com método científico. Isso usa vários gatilhos mentais que a gente, ser humano, tem para te seduzir, para você acabar acreditando naquela história. Mas, por isso que eu digo as 3 mentiras mais comuns agora, que é o título do vídeo, de remédio à coluna. Primeiro aspecto, né? A mentira é dizer que aquilo funciona sem comprovação científica. E o que acontece? A pessoa sabe que a palavra comprovação científica valida o que ela vai falar. Então ela diz que tem comprovação científica. Só que não mostra os artigos se aquilo saiu, você faz uma pesquisa no PubMed e não encontra aquilo. Não tem guideline de tratamento da coluna dizendo ou validando aquele remédio natural. E aí o que acontece? Você apenas fala, tem estudos. Às vezes um outro mostra um estudo, mas um estudo às vezes único, um estudo com vários problemas metodológicos, porque ainda tem um problema quando a gente fala de ciência, né? Não é porque saiu um estudo que aquilo é verdade. Não é porque saiu 2 estudos que aquilo é verdade. A maioria dos estudos eles têm que comprovado, ser recomprovado, ter vários fatores independentes analisando, acompanhar durante o tempo para chegar àquela conclusão. E além disso, tem o peso da revista científica. Onde foi publicado aquilo? Quem publicou, né? Aquele dado é confiável? Como é que você acredita que aquele dado não pode ser falseado? Através de uma série de fatores. Replicabilidade, outras pessoas conseguem fazer aquilo em outros locais do mundo usando o mesmo método, né? O conceito baseado da revista, uma revista que tem um conceito maior, normalmente ela é mais rigorosa em aprovação de um determinado estudo, né? Segunda mentira muito comum que as pessoas contam quando tomam ou quando falam de remédio natural
além desse primeiro, né, dizer que é cientificamente comprovado quando não é. Segundo, é forçar a retórica. O que eu digo da retórica? A ciência, sem dúvida nenhuma, que eu estou fazendo com vocês, nada mais é do que um exercício retórico, né, de convencer a você de que muita coisa que você vê de remédio natural não é verdade. Mas o que acontece? A pessoa faz isso tentando comprovar, falar para você que aquele remédio funciona, basicamente se apegando na retórica sem evidência científica. Por exemplo, muitas coisas que eu estou falando aqui com você, óbvio que eu estou usando a retórica para te convencer que tem muita mentira falando de remédio natural, é que você pode ir atrás e comprovar. Você fala assim, poxa, Júlio está me dizendo que não tem muito estudo científico de tal remédio natural que eu acho que toma e melhora a minha dor na coluna. Eu vou pesquisar, eu vou validar, vou atrás do PubMed, vou atrás de estudos científicos, vou olhar do jeito que ele está falando, o peso daquele estudo científico, e na grande maioria das vezes, o médico que está falando, o profissional de saúde, quem quer que seja, se está acompanhando aqui no YouTube, ele se apega na retórica dizendo funciona de tal jeito, desinflama o corpo, desinflama a coluna, e a maioria do argumento dele é toda uma retórica sem comprovação científica de que é daquele jeito. Então ele, por conhecer termos técnicos, termos anatômicos, ele te seduz com a linguagem técnica, mas pseudotécnica, né? Porque muitas daquelas coisas, né, fisiopatológicas que ele está explicando não se consegue comprovar na prática, né? E você acaba caindo na conversa e às vezes acreditando nisso. E o terceiro aspecto mais comum que eu falei lá no início é a anedota. O que é anedota? O que comove a gente, ser humano, de uma coisa funcionar? É ver outro ser humano na mesma situação que sua melhorando aquilo. Então, normalmente, ele vai fazer um caso, ou alguém vai contar, ou ele vai contar um caso, teve um paciente meu que chegou aqui sem andar, com a dor terrível, e de repente eu dei esse remédio natural, a dor dele foi embora, ele voltou a correr. Às vezes aparece esse senhor, pseudo-senhor, dizendo, eu tinha uma dor horrível e tal. Eu não estou dizendo que é mentira aquele relato, aquela anedota, né? Mas isso tem um peso científico muito baixo. Pode ser que aquele senhor melhorou, ele começou a se exercitar, ou a coluna inflamou e depois inflamou. Acontece com muito paciente, né, que já trava a coluna depois de um tempo, o próprio organismo agindo, não é só porque o médico agiu que o paciente melhora. Tem muitos pacientes com problema na coluna, meu mesmo, né, que eles vão, Júlio, eu senti uma dor, travou, não fiz nada, fiquei em repouso, daqui a pouco a inflamação melhorou, perdi peso, a dor melhorou, parei de fazer um exercício, eu corria muito jogando futebol, parei, a dor melhorou. Então, assim, não dá para ter uma relação de casualidade. Mesmo que a pessoa tenha tomado o remédio e a dor foi embora, foi por causa do remédio. Por isso que o estudo científico, você consegue fazer testes comparando com placebo. Você vai pegar um grupo muito maior de pessoas do que de uma só. Você explica o método, você publica o método, você vê a replicabilidade, todos esses fatores. Até chegar ao ponto de dizer que esse remédio funciona. O remédio industrializado, ele passa por tudo isso, ele é validado no órgão técnico, né, aqui a Anvisa, a FDA nos Estados Unidos, todos analisam de forma independente, sai publicação científica a comprovar. Júlio, você está me dizendo que industrializado é melhor? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que um remédio, para dizer que funciona, ele tem que passar pelo método, sendo natural, sendo sintético. Além do mais, eu tenho até ouvido falando aqui, a maioria dos remédios que chegam na farmácia, eles vêm de origem da natureza, ou das plantas. O princípio ativo vem, depois sintetiza, ou aprende a extrair e acaba chegando na forma de comprimido de outras maneiras, até para você ver quantos miligramas tem, é muito mais simples. Ou vem de animal, ou vem de bactéria, de outros agentes que às vezes produzem uma substância que a gente vê que funciona. Então, a maioria das coisas que a gente utiliza acaba vindo da natureza, de uma forma ou de outra. Mas tem todo esse método para comprovar que ele funciona, tá bom? Espero que tenha ajudado.